O livro que você gostaria que seus pais tivessem lido e seus filhos ficarão gratos por você ler. O livro de Philippa Perry, narrado pelo canal Hi Books. Capítulo 3. Sentimentos. Não há nada como ter um filho para aprendermos que os seres humanos sentem antes mesmo de serem capazes de raciocinar. E que os bebês e as crianças se concentram mais em seus sentimentos do que em qualquer outra coisa. A maneira como você responde e reage aos sentimentos de seu filho é importante, porque é uma necessidade fundamental dos seres humanos, grandes e pequenos, você e eu. Ter nossos sentimentos reconhecidos e compreendidos pelas pessoas com papéis relevantes em nossa vida. Um bebê é puro sentimento. Um pacotinho de sentimento, se preferir. Nem sempre entendemos tudo o que eles sentem. Às vezes, vamos precisar confortá-los por um tempo até se acalmarem. Mas é com esse trabalho amoroso que você vai criar as bases para a futura saúde emocional do seu bebê. Se os sentimentos dele forem levados a sério nos próximos anos, seu bebê vai aprender que se às vezes as coisas parecem ruins, mais pra frente vão melhorar, especialmente se puder expressar como se sente para alguém que se mostre compreensivo. Uma resposta sensível aos sentimentos de seus filhos vai ensiná-los a ter uma relação saudável com os próprios sentimentos, desde os extremos de raiva e luto, passando pelo contentamento e pela sensação de calma e tranquilidade, até os picos de alegria e generosidade. Essa é a base da boa saúde mental, e é por isso que essa seção talvez seja a mais importante do livro. Aprender a conter sentimentos. Ignorar ou negar os sentimentos de uma criança pode ser prejudicial para a saúde mental dela no futuro. Sei que você, como pai ou mãe, pode não se dar conta de que está fazendo isso, ou talvez adote essa atitude por achar que é o melhor a fazer. Quando outras pessoas, principalmente nossos filhos, estão infelizes, negar esses sentimentos difíceis às vezes é nossa escolha automática. Pode parecer a coisa certa. Pode parecer bom tentar depreciar, aconselhar, distrair ou até mesmo repreender esse tipo de manifestação. Não queremos que as pessoas que amamos sejam infelizes. Uma postura de aceitação em relação à infelicidade ou à raiva pode parecer perigosa e incômoda para nós. Pode dar até a impressão de que estamos estimulando esses sentimentos de alguma forma. Mas não é porque os sentimentos são desaprovados que eles desaparecem. Eles apenas encontram um esconderijo, onde se inflamam e causam problemas mais adiante na vida. Pense no seguinte. Quando você precisa gritar mais alto? Quando ninguém está escutando. Os sentimentos precisam ser escutados. Não quero que você se sinta mal pela forma como pode ter reagido aos sentimentos dos seus filhos no passado. Mas preciso destacar que é vital reconhecer, levar a sério e validar os sentimentos deles. A causa mais comum da depressão na vida adulta não é o que está acontecendo no momento, e sim o facto de, na infância, a pessoa não aprendeu em sua relação com os pais como se reconfortar. Se em vez de ser compreendido e reconfortado, o indivíduo ouviu que precisava parar de sentir o que sentia, ou chorou até pegar no sono, ou foi deixado sozinho com sua raiva, sua capacidade de tolerar sentimentos desagradáveis ou dolorosos vai se tornando cada vez menos viável à medida que as dissonâncias emocionais vão surgindo. A capacidade de tolerá-las diminui. É como se houvesse um espaço limitado em que as emoções difíceis podem ser contidas, até ficar cheios demais, e esses sentimentos não terem mais para onde ir. Quando somos confortados e reconfortados pelos nossos pais, quaisquer que sejam nossos sentimentos, maior é a chance de adotarmos uma visão mais otimista em relação a esses sentimentos, o que nos torna menos suscetíveis à depressão ou à ansiedade mais adiante na vida. Não existe nenhum modo seguro de evitar problemas de saúde mental, mas com certeza
é útil instigar em nós mesmos a crença de que, qualquer que seja a emoção que experimentemos, ainda somos aceitáveis e por mais que estejamos nos sentindo mal, isso vai passar. Lembre-se, todos os pais cometem erros, e corrigi-los é mais importante do que os erros em si. Portanto, se você pensou que a melhor tática para fazer seus filhos se sentirem melhor era fingir que não está vendo quando eles estão nervosos ou infelizes, não se preocupe. É possível mudar a forma de reagir aos sentimentos dos nossos filhos para que eles se sintam vistos e ouvidos. Pode parecer estranho e diferente quando você começar a agir dessa forma, mas essa pode facilmente se tornar sua abordagem habitual. Primeiro, pense em como reagiu aos sentimentos dos seus filhos no passado. São 3 as maneiras, e a sua pode ser semelhante à sua forma de reagir aos seus próprios sentimentos. Pode ser que você varie entre as 3, a depender da emoção ou da situação. Repressão. Se você é uma pessoa repressora, sua inclinação natural é afastar sentimentos intensos e dizer "psiu" quando confrontado com eles, ou "não exagere, não é nada demais", ou "crie coragem". Se menosprezar os sentimentos dos seus filhos como uma coisa pouco importante, eles se mostrarão menos propensos a compartilhá-los, independentemente da importância atribuída por você. Dramatização. No extremo oposto, você pode sentir tanto pela criança que tem uma reação de histeria e chora junto, como se a dor fosse tão sua quanto dela. Esse é um erro bem fácil de cometer. Por exemplo, nos primeiros dias em que você deixa um filho numa creche, antes de os dois se acostumarem com uma nova rotina. Tomando para si sentimentos dos seus filhos dessa forma, também diminui as chances de que eles os compartilhem com você. A criança pode achar que você não tem estrutura para suportá-los, ou se sentir invadida por essa apropriação de sentimentos. Contenção. Conter seus sentimentos significa que você sabe como reconhecê-los e validá-los. Se conseguir fazer isso por você, vai parecer uma coisa natural a fazer por seus filhos também. É possível levar um sentimento a sério sem dramatizar e manter uma postura contida e otimista. Você pode dizer: "Ah, meu bem, você está triste? Quer um abraço? Vem aqui então. Pronto, vou te abraçar até se sentir melhor." Se souber que será vista e reconfortada sem ser julgada, a criança se tornará mais propensa a compartilhar com você o que está acontecendo. É disso que uma criança precisa. Pais que a ajudem a conter suas emoções. Isso significa que você está lá para ajudar e sabe e aceita o que ela sente, mas não se deixa levar por esses sentimentos. Essa é uma das coisas que os psicoterapeutas fazem por seus pacientes. Conseguir ser essa figura que sabe conter emoções significa reconhecer a raiva em uma criança, entender o motivo e talvez ajudá-la a traduzir aquilo em palavras, encontrando maneiras aceitáveis para ela expressá-la sem adotar uma atitude punitiva nem se deixar abalar por esse sentimento. Isso também vale para outras emoções. Somos todos diferentes em relação às emoções com as quais ficamos mais à vontade, por causa de nossas experiências na infância. Isso depende de que as associações com cada emoção foram feitas pelas outras pessoas e, consequentemente, por nós quando éramos crianças. Se você cresceu em uma família cujo contato costuma acontecer por meio de conflitos, pode ter se habituado às vozes exaltadas ou até gritos. Pode até conseguir associar essas coisas a amor. Se, por outro lado, você veio de uma família que evitava qualquer tipo de confronto, talvez se incomode profundamente com conflitos. Se você se sentia manipulado quando era criança, pode desconfiar ou se sentir desconfortável com afeto e amor porque pensa que pode ser uma armadilha. Exercício. Você se sente à vontade com suas emoções?
Este exercício é uma boa forma de começar a observar suas reações aos seus sentimentos, tanto os seus como os de seus filhos. Um de cada vez. Pense em medo, amor, raiva, entusiasmo, culpa, tristeza e alegria. Com quais sentimentos você se sente mais confortável? Quais fazem você se sentir menos à vontade? E como lida quando eles são dirigidos a você ou quando os vê nos outros? Precisamos das emoções, mesmo as mais inconvenientes. Pense nas inconvenientes como luzes de alerta em um painel. Sua reação à luz de alerta da gasolina acabando não deve ser remover a lâmpada para que ela não acenda mais, e sim dar ao carro aquilo de que precisa para funcionar melhor. E isso também vale para os sentimentos. Acima de tudo, devemos tentar não nos distrair deles, tampouco abafá-los, mas sim lhe dar atenção e usá-los para entender do que precisamos para saber o que queremos e, se for o caso, correr atrás disso. A importância de validar sentimentos. Nossos sentimentos têm seu papel em tudo o que fazemos e em todas as decisões que tomamos. A maneira como lidamos com nossos sentimentos influencia como nossos filhos aprendem a lidar com os deles. Os sentimentos e instintos são intimamente ligados. E se negarmos como uma criança se sente, corremos o risco de abafar seus instintos. E os instintos de uma criança a deixam mais segura. Por exemplo, no excelente livro Como Falar para o Seu Filho Ouvir e Ouvir para o Seu Filho Falar, de Adele Faber e Elaine Maslisch, as autoras contam a história de uma criança que vai com os amigos até uma piscina do bairro, mas volta para casa pouco depois de ter saído. "Por que você voltou tão cedo e sozinha?" pergunta a mãe. A filha explica que tinha um menino mais velho na piscina que queria fingir que era um cachorro e lamber os pés dos outros. Os amigos acharam engraçado, mas ela achou nojento. Acredito que seja muito provável que os amigos dela tinham sido treinados a não reagir a certas coisas de tanto que seus pais falaram: "Não seja bobo, não faça um escândalo", em vez de serem estimulados a levar os próprios sentimentos a sério. Se de fato foi esse o caso, isso compromete a segurança deles. É muito fácil ignorar os medos de uma criança sobre, por exemplo, experimentar uma comida nova. Mas se dissermos para ela não ser boba, em vez de escutar, corremos o risco de fazê-la pensar que seus sentimentos são bobagens, o que não é verdade de forma nenhuma. Minha nossa, você deve estar pensando. Já é difícil dar conta de todas as coisas que preciso fazer para manter meus filhos seguros, alimentados e limpos. Agora, como se isso não bastasse, preciso sentir o que eles sentem também? Por mais que eu odeie dicas e estratégias, se existe uma que vale a pena, é a seguinte: não crie uma batalha em torno do que uma criança está sentindo. Um filho de 8 anos pode dizer: "Não quero ir à escola." Responder: "Você vai e pronto?" é algo que pode sair facilmente da nossa boca quando estamos com pressa e temos nossas próprias preocupações. Mas dizer: "Você está odiando mesmo a escola agora, né?" é mais fácil para a criança escutar. Isso abre espaço para o diálogo em vez de fechar. E são raras as vezes em que negar o sentimento de uma criança é o caminho mais rápido. Por exemplo, como vivemos com pressa, pegamos um filho pequeno no colo para tentar colocar um casaco nele, que não gosta dessa atitude. Então, pedimos que ele mesmo faça isso. Mas a essa altura, ele está decidido a não vestir o casaco. Então veja só, teria sido mais fácil agir de forma respeitosa e reconhecer os sentimentos dele primeiro. Isso significa avisar que está na hora de colocar o casaco
em vez de tentar vesti-lo à força, e depois observar, escutar e mostrar que entendeu o que ele está sentindo. Se ele se recusa a colocar o casaco, você pode dizer: você odeia ficar com muito calor, por isso não quer colocar o casaco. Certo, vamos vestir quando você estiver lá fora e começar a sentir frio. E se você viver com pressa de manhã, acorde mais cedo para ter algum tempo para respeitar o ritmo mais lento de seus filhos e reconhecer seus sentimentos. Assim, é menos provável que a vida vire uma batalha. Uma outra mãe, Kate, me contou que quando seu filho Pierre era pequeno, algumas vezes por dia algo o chateava e ele começava a chorar. Muitas vezes era uma coisa que para mim parecia insignificante, como o fato de estar chovendo ou ele ter sofrido um tombo, ou eu ter falado que ele não podia nadar com os pinguins. Eu tentava ser compreensiva, porque sabia que o que para mim era pequeno poderia ser uma catástrofe para ele. Mas, quando ele fez 4 anos e isso continuou acontecendo, comecei a pensar que Pierre nunca desenvolveria resistência. Comecei a pensar que talvez eu estivesse sendo permissiva demais e que talvez devesse começar a falar para ele parar de fazer escândalo por bobagem. O que me impediu de fazer isso foi lembrar como me sentia mal quando meus pais me falavam para parar de ser boba ou que eu precisava crescer. Agora, Pierre tem 6 anos e percebo que muitas vezes passamos dias e dias sem nenhuma lágrima. Agora, ele sabe lidar com coisas que antes teriam feito com que soltasse um mar de lágrimas. Ele diz: "Deixa para lá, mamãe. Vamos dar um jeito nisso." Ou: "Me dá um abraço, enquanto meu joelho dói, vai parar na hora." A mudança aconteceu de maneira gradual e imperceptível. Fico muito feliz por ter continuado aceitando seus sentimentos e oferecendo conforto. Embora possa ter lhe parecido o caminho mais demorado na época, Kate, na verdade, optou pelo método mais rápido. Quando falamos para os nossos filhos não se sentirem mal, estamos dando 2 motivos para eles chorarem: a coisa que os entristeceu originalmente e o fato de ter irritado os pais. Siga a filosofia de acalmar as lágrimas, compartilhando esse momento com eles, em vez de tentar eliminar os motivos. Se você levar os sentimentos de seus filhos a sério e os reconfortar quando eles precisarem, aos poucos eles vão aprender a internalizar essa forma de se reconfortar e, com o tempo, vão se tornar capazes de fazer isso por conta própria. Se você cresceu sofrendo reprimendas por demonstrar sentimentos inconvenientes, é muito fácil repetir esse mesmo modelo com seus filhos. Uma coisa que pode impedir esse erro é se lembrar de quando eles faziam você se sentir mal por estar triste, como Kate. A tristeza é parte da vida. Mas se essa repressão por se sentir triste ainda estiver internalizada, mesmo na vida adulta, talvez você se pegue pedindo desculpas por chorar quando alguma coisa horrível acontece. Pode ser difícil aceitar os sentimentos dos filhos em vez de repreendê-los por expressá-los. E, se assim como Kate, seus sentimentos foram negados pelos seus pais, pode parecer um salto no escuro, e é mesmo. Você está quebrando os elos de sua corrente emocional ancestral. Mas lembre-se, essas são as bases para a boa saúde mental de seus filhos. A propósito, deslizes como repressão e dramatização não vão destruir seus filhos para sempre, ainda mais se a maioria deles for corrigida mais adiante. Ficar à vontade com suas emoções, por mais fortes que sejam, é o segredo
para ser capaz de conter os sentimentos dos seus filhos e tranquilizá-los. Se você reagir de forma histérica, não vai ser capaz de conter nem seus próprios sentimentos, muito menos os de uma criança. Talvez você precise de um treinamento para lidar com suas próprias emoções, sem reprimi-las ou reagir com histeria, e sim reconhecendo como se sente e encontrando formas de se tranquilizar ou aceitar a ajuda das pessoas ao seu redor para isso. Uma maneira de fazer isso é definir seu sentimento em vez de se deixar definir pelo sentimento. Você pode fazer o mesmo pelos seus filhos. Em vez de dizer, estou triste, ou você está triste, diga, estou me sentindo triste, ou parece que você está se sentindo triste. Usar essa linguagem permite a você definir o sentimento em vez de se identificar com ele. Esse detalhe pode fazer uma grande diferença. Também é importante adquirir o hábito de falar sobre sentimentos, tanto os seus como os dos seus filhos. À medida que as crianças amadurecem, a parte lógica do cérebro delas se torna mais dominante. Não que se tornem absolutamente lógicas. Os seres humanos nunca deixarão de ser criaturas emocionais, mas elas podem aprender a usar imagens, desenhos e linguagens para discutir e entender como se sentem. Ao fazerem isso, seus sentimentos começam a agir a favor delas, em vez de subjugá-las. Quando seus filhos expressam sentimentos, colocá-los em palavras ou imagens pode ajudar a ordená-los e entendê-los. É fácil dizer, você parece feliz com isso, mas pode ser mais difícil reconhecer as emoções difíceis, ou aquelas que você deseja que seus filhos não sintam. Se uma criança está chorando porque você não a deixou tomar sorvete depois do almoço, saber reconhecer um sentimento difícil não significa que você precisa ceder a essa vontade. Tampouco largar o trabalho para que ela não tenha mais de ficar com a babá ou evitar qualquer coisa que a deixe infeliz. Significa apenas encarar os sentimentos dela a sério, levá-los em consideração ao tomar decisões e ajudar a tranquilizá-la. Não por negação ou distração, mas por reconhecimento, compreendendo sua reação sem fugir nem se distanciar dela. Pode parecer arriscado no começo reconhecer sentimentos que você prefere que ela não tenha, como ter raiva do irmão ou de visitar a avó. Mas se a criança se sentir vista e compreendida, isso lhe dá um motivo a menos para reclamar e chorar. Em seu livro, A Criança Orquídea, publicado originalmente em janeiro de 2019, o Dr. Thomas Boyce conta que ele e seus colegas estavam coletando dados para analisar como o estresse do início das aulas afetava o sistema imunológico das crianças, quando ocorreu o grande terremoto de 1989 na Califórnia. A princípio, os pesquisadores ficaram decepcionados, porque esse fator adicional comprometeria o estudo, mas decidiram se aproveitar da ocasião para pesquisar o efeito do abalo sísmico sobre o sistema imunológico das crianças. Todas elas receberam uma caixa de giz e folhas de papel, e os pesquisadores pediram que desenhassem o terremoto. Algumas crianças fizeram desenhos felizes e animados do desastre, enquanto outras demonstraram mais angústia e ilustraram os aspectos mais terríveis do terremoto. Qual grupo de crianças você imagina que estava mais saudável? As crianças que fizeram desenhos felizes e otimistas do terremoto
sofriam significativamente mais doenças respiratórias do que aquelas que representaram medo, fogo, fatalidades e tragédias. O Dr. Boyce compreendeu que isso significava que uma característica que remonta aos primórdios da humanidade, a de se expressar por meio de contar histórias ou fazer arte, é uma forma de nos apropriarmos das coisas que nos dão medo, porque quanto mais nos expressamos dessa maneira, menos assustadoras as coisas vão se tornando. Expressamos nossa tristeza porque, por mais doloroso que possa ser, porque todas as vezes que fazemos isso, em maior ou menor grau, a intensidade do sentimento diminui. No livro, o Dr. Boyce explica que algumas crianças são ultrassensíveis e o ambiente causa um grande impacto sobre elas. Essas são as que ele chama de orquídeas. As que são naturalmente mais resistentes, ele chama de dentes de leão. Não há como saber se um bebê é um dente de leão ou uma orquídea, mas os dentes de leão também se beneficiam de ter seus sentimentos escutados. É fundamental que os pais sejam sensíveis aos sentimentos de uma orquídea. E todos nós, dentes de leão ou orquídeas, nos beneficiamos por ter nossos sentimentos reconhecidos, validados e compreendidos, ainda que nas mesmas circunstâncias tivéssemos uma reação diferente. O estudo do caso a seguir é sobre uma criança orquídea chamada Lucas, cujos pais, como ocorre na maioria das famílias hoje, precisavam trabalhar fora. Atualmente, são poucas as famílias que têm o luxo de ter um dos pais sempre disponível para a família. E pode ser frustrante ficar em casa se isso não combinar com o seu temperamento. Criança nenhuma quer ter pais infelizes e martirizados. Portanto, meu argumento não é que um dos pais deve ficar em casa. O que defendo é permitir que os filhos tenham seus próprios sentimentos sobre o mundo e as questões familiares que os cercam, e não que desenvolvam uma atitude de negação a respeito. A criança terá mais capacidade de ser feliz se puder experimentar todo e qualquer sentimento, e não apenas os mais convenientes. Além disso, se a interpretação do Dr. Boyce de seu estudo sobre o terremoto de 1989 estiver correta, expressando como se sente e tendo seus sentimentos ouvidos e compreendidos, ela também terá um sistema imunológico mais forte. Queremos tanto que nossos filhos sejam felizes, porque os amamos demais, que podemos cair na armadilha de desenvolver uma atitude de negação a respeito de como nossos filhos se sentem. Espero que o estudo do Dr. Boyce e a história a seguir nos lembre que esse não é o melhor caminho a seguir. O perigo de desaprovar sentimentos. Um estudo de caso. Ennis e John são pessoas afetuosas e carinhosas, dedicadas ao seu filho pequeno, Lucas, de 10 anos. Ambos têm pequenas empresas e trabalharam muito para consolidar sua reputação e suas bases de clientes. Compraram um apartamento e estão felizes por terem esse patrimônio como garantia futura, mas vivem se sentindo inseguros financeiramente. Lucas entrou para a creche quando era pequeno, mas nunca se acostumou. Então, seus pais empregaram uma série de babás para cuidar dele. Na situação financeira em que estavam, eles não pareciam ter opções além de alguém mais que cuidasse de Lucas. As babás o levavam para a escola, o buscavam e ficavam com ele nos dias sem aula. Além delas, amigos da família e a avó de Lucas ajudavam. Ennis e John faziam questão de ter um tempo juntos aos finais de semana, e Lucas parecia bem feliz. Os dois sempre pensavam no melhor para Lucas em termos de amor e cuidados, e mal podiam esperar para vê-lo, embora muitas vezes quando chegavam em casa o menino já estivesse dormindo.
Se Lucas pedisse para ver um deles com mais frequência, os pais prometiam fazer alguma coisa de que ele gostasse no fim de semana. Lucas parecia bem. Sim, Lucas parecia bem, até que aos 10 anos tentou pular da janela do 6º andar. Foi impedido de fazer isso apenas porque John havia esquecido alguma coisa. Voltou ao apartamento e conseguiu puxá-lo de volta para dentro. A babá estava lavando louça na cozinha. Sei que se trata de uma história alarmante, e devo salientar que tentativas de suicídio são raras para uma criança em circunstâncias razoavelmente felizes como a de Lucas. Os pais de Lucas se afastaram temporariamente do trabalho para ficar com ele, porque sabiam que se tratava de uma emergência. Eles não faziam ideia de que o filho estava tão infeliz. Eu acho, John me disse, que só víamos o que queríamos ver. John também estava inseguro sobre usar os medicamentos antidepressivos que seu médico de família sugeriu. Seus instintos lhe diziam que havia um problema, e anestesiar os sentimentos do filho com remédios não parecia certo. Ele decidiu levar Lucas a um terapeuta. Às vezes, Lucas ia às consultas sozinho, às vezes com a mãe ou com o pai. Lucas contou na terapia sobre as férias em que era levado das casas de amigos para a casa da avó e depois de volta para casa com uma babá. Ele se sentia um peso para a família, porque ouvia os seus pais ao telefone organizando esquemas para cuidar dele. E isso parecia muito difícil para os dois. Em certo nível, o menino sabia que seus pais o amavam, porque eles falavam isso. Mas era difícil se sentir amado. Às vezes, ele disse, eu me sinto como em um passanel. Ele também disse na terapia que quando se apegava a uma babá, ela partia e era substituída por outra. Depois, se sentiu mal porque começou a esquecer de algumas, por mais que tivesse gostado delas. Isso o fazia pensar que elas deviam ter se esquecido dele também. Ele não conseguia se lembrar de quando começou a se sentir triste. Nem sequer entendia que aquilo era tristeza. Quando havia tentado contar para Annis e John sobre como estava se sentindo, seus pais consideraram a conversa difícil demais. Então, tentaram distraí-lo ou animá-lo, ou simplesmente o contradisseram. Como pais, queremos mais do que tudo que nossos filhos sejam felizes. Quando não estão, queremos convencê-los e a nós mesmos de que estão sim. Isso pode nos trazer um alívio no curto prazo, porém, faz nossos filhos se sentirem solitários por não serem vistos e nem ouvidos. John. Antes, se Lucas dissesse ou demonstrasse que não estava feliz, eu dizia algo como: não fique triste, vamos ao zoológico no sábado. Ou, vou comprar um videogame novo para você. Trabalhando esse assunto com o terapeuta, descobrimos que ele via isso como uma bronca. Eu queria dizer, não era uma bronca, mas o terapeuta me interrompia delicadamente e me pedia para validar o que Lucas estava dizendo. Para mim, se reconhecesse para Lucas que, por exemplo, eu não estar lá quando ele voltava da escola o deixava triste, eu o deixaria mais triste. Isso era difícil. Mas como nós tivemos um grito de alerta tão gigantesco, precisávamos mesmo mudar. Então fizemos o que o terapeuta sugeriu. Quando Lucas disse que se sentia triste, aprendi a perguntar o que ele estava sentindo, ou onde sentia aquilo, ou se sabia o motivo. Quando aceitávamos seus sentimentos, ele se sentia mais ouvido do que rejeitado, e para minha surpresa, isso o fazia se sentir melhor. Também aprendemos que não basta falar para Lucas que o amamos. Precisamos mostrar que ele é a nossa prioridade. E ele é por isso que trabalhamos tanto. Precisamos mostrar para ele
que o amamos realmente marcando presença, não apenas dizendo boa noite por Skype ou levando-o para um passeio ao fim de semana. Peguei um empréstimo para poder passar um mês em casa com Lucas. Passeamos, vimos desenhos, fomos à terapia. Lucas não falava muito, mas quando falava, eu escutava. O terapeuta me ensinou a escutar sem me sentir obrigado a resolver nada, e tentei colocar isso em prática naquele mês. Lucas está de volta à escola agora. Fazemos questão que pelo menos um de nós esteja em casa às 6 da tarde para que ele tenha umas boas 2 horas, sendo a prioridade de um de nós toda a noite. Preparamos o jantar juntos ou só assistimos a TV juntos. Gostaria de poder dizer que nunca olho o celular nessas 2 horas, mas tento não olhar. Para Anis, foi muito mais difícil. Ela se sentia muito mal por não ter se dado conta de como Lucas estava, e assustada por terem chegado perto de perdê-lo ou de ele se ferir com gravidade. A culpa parental não ajuda nem a nós, nem aos nossos filhos. Reconhecer nossos erros e mudar, sim. Como vou continuar destacando ao longo deste livro, ninguém é perfeito e todos cometemos erros. Os erros não são o que mais importa, e sim a maneira como os consertamos. As rupturas que causam problemas em nossas relações com nossos filhos e com a saúde mental deles só se tornam problemas se não forem reparadas. Também gostaria de enfatizar que a descoberta de Lucas e seu terapeuta foi a de que o problema não era tanto o fato de que seus pais saíam para trabalhar, mas que ele não tinha com quem compartilhar como se sentia em relação a isso. Da mesma forma, não foi o terremoto que deixou algumas das crianças doentes, e sim o fato de o sistema imunológico, daquelas que eram capazes de expressar livremente a forma como se sentiam sobre o desastre, as protegeu. Imagino que a culpa de Anis possa ter algo a ver com papéis de gênero tradicionais, que ela se considerava mais responsável por Lucas do que o John. O pai e a mãe são responsáveis pelos filhos na mesma medida. Claro, mas é difícil deixar de lado as tradições que remontam a muitas gerações. Isso não significa que não devam ser abandonadas, e sim que essas questões precisam ser discutidas, para que os membros da família não presumam coisas a partir de pressupostos diferentes. Espero que Anis consiga se sentir bem no futuro, porque tanto ela como John se deram conta do que estavam fazendo para contribuir para a maneira como Lucas se sentia, e solucionaram o que precisava ser corrigido. Os dois aprenderam a validar sentimentos e experiências, e são ótimos em fazer isso com Lucas agora. E também consigo mesmos, e um com o outro. Felizmente, a maioria das crianças não tenta o suicídio, mas não espere por alertas preocupantes. Sejam problemas na escola, ataques de raiva, automutilação, depressão ou ansiedade. Para demonstrar aos seus filhos todos os dias que você pensa neles e leva seus sentimentos a sério. Incentive a criança a desenhar o que sente e aceite esses sentimentos. É imprescindível mostrar que aquilo que ela sente é importante. As palavras só são capazes de ir até certo ponto. As atitudes vão além. É impossível delegar amor. Um certo grau de cuidado com as crianças, sim, mas amor não. Também não dá para procrastinar. O amor não pode esperar até o fim de semana. As crianças precisam de pelo menos um dos pais todos os dias. Como o psiquiatra e psicanalista infantil Donald Winnicott notou ao observar crianças brincando de esconde-esconde, é uma alegria estar escondido e um desastre não ser encontrado. Isso também vale para a vida. Podemos gostar de alguns segredos, tanto como adultos quanto como crianças, mas se não tivermos ninguém para nos enxergar,
Mostrar que entende como somos, onde estamos e quando queremos alguma coisa, isso pode levar a um desastre. Ruptura e reparação e sentimentos. Ao pensar sobre sentimentos, lembre-se de ruptura e reparo. Gostaria de poder dizer que nunca gritei com a minha filha, ou que nunca coloquei meus próprios sentimentos na frente dos dela. Mas claro que já fiz isso, assim como meus pais antes de mim. Mas a diferença entre como fui criado e como ela foi criada é que meus pais nunca admitiam estar errados e sempre tinham justificativa para tudo. Mesmo quando eu já era adulta, meus pais nunca me pediam desculpas se me tratavam de maneira injusta ou quando ficava claro que estavam enganados sobre alguma coisa. Eu sabia que não queria ser assim, então tomei a decisão consciente de não repetir esse comportamento. Apesar das minhas boas intenções, às vezes eu me comportava de uma forma da qual me arrependia. Quando fazia isso, se parasse no meio ou percebia mais tarde, eu sempre pedia desculpas a ela ou mudava a minha forma de pensar ou a minha atitude. Eu e o pai da minha filha mudávamos quando o nosso comportamento não era positivo e admitíamos quando estávamos errados. Eu não sabia como isso a afetaria. Foi um experimento. Criar um novo elo na cadeia emocional da família. Mas comecei a descobrir desde cedo. Certa tarde, quando tinha por volta de 4 anos, Flo estava comendo um pedaço de bolo na cozinha e disse: "Desculpa por estar mal-humorada no carro, mãe. Eu estava com fome. Agora eu estou melhor." Ela estava se desculpando. Estava refletindo sobre seu comportamento e tentando reparar uma ruptura percebida. Fiquei muito contente. Nunca imaginei que assumir a responsabilidade pelo meu comportamento sem ficar me justificando ou botando a culpa em outra pessoa significaria que ela aprenderia a fazer o mesmo. Mas aprendeu, é claro. As crianças, como todos nós, tendem a retribuir o tratamento que recebem. Mostrar-se sensível aos sentimentos alheios e fazer o reparo necessário depois da ruptura é sempre melhor do que impasses, campos de batalha e ganhar e perder. Outro momento em que me lembro de ficar animada foi a primeira vez em que minha filha falou: "Eu vou ficar com raiva logo mais." Em vez de agir motivada pela raiva, ela a expressou em palavras. Assim pude responder: "Sim, isso é muito irritante, não?" E ela aprendeu a continuar conversando sobre o que sentia em vez de fazer uma birra. Sentir junto em vez de tentar resolver. Dave, pai de Nora, de 4 anos, estava frustrado porque ela parecia apegada demais às rotinas. Ele detestava vê-la fazer uma birra enorme quando as coisas não saíam do seu jeito. Por exemplo, se não podia sentar em seu lugar favorito no carro. Ele a repreendia ou tentava convencê-la a ser mais flexível. Mas normalmente, os dois só acabavam mais irritados um com o outro. Dave me perguntou o que fazer para ajudar Nora a aprender a ser adaptável, e expliquei a importância de validar sentimentos. Ele decidiu que tentaria. Alguns dos primos de Nora precisavam de uma carona, e sem saber, sentou no lugar que ela costumava sentar. Ela começou a chorar na mesma hora. Normalmente eu teria dito: "Não faz um escândalo, é só sentar em outro lugar." Ou pediria ao primo que mudasse de lugar. Mas o que eu fiz foi me agachar para ficarmos da mesma altura e falei para ela em um tom baixo e gentil: "É muito difícil para você ver Max no seu lugar. Você queria muito sentar lá, não é?" O choro diminuiu um pouco e ela olhou para mim. Eu a compreendi de verdade e percebi que ela viu isso no meu rosto. Falei que ela poderia sentar lá da próxima vez e perguntei: "Onde você quer sentar agora?"
do lado da janela ou na cadeirinha da frente. Para minha surpresa, ela foi e buscou a cadeirinha, colocou o cinto sozinha e começou a conversar, toda contente. Dar bronca e tentar convencer Nora só a tinha deixado mais teimosa. Quando ela viu que seu pai realmente sentia muito, ela não precisava mais insistir no que queria. Dave validou os sentimentos de Nora. É como continuar dirigindo na mesma direção a derrapar no gelo. Se tentar uma guinada para o lado, você escorregará mais ainda. Mas, se alinhar os pneus para onde o carro estiver embicado, vai recuperar o controle do volante e conseguir estabilizar o veículo. Uma das coisas mais difíceis no processo de reconhecer os sentimentos do seu filho é quando você se sente de outra forma. Por exemplo, seu filho de 7 anos pode soltar um suspiro pesado e dizer: "A gente nunca sai." Você pode querer argumentar: "Mas nós fomos ao parque de diversões a semana passada." Ou: "A gente vive saindo." Talvez você se irrite porque o esforço e os gastos gerados pelo passeio não foram reconhecidos. Negar os sentimentos de seu filho pode começar a afastar essa pessoa com quem você quer ter uma relação amorosa para a vida toda, cuja felicidade é tão importante. Mudar sua reação pode parecer um contrassenso, mas todos nós nos sentimos melhor quando nossas experiências são reconhecidas e não rejeitadas. E nesse sentido, as crianças não são diferentes. Entenda que a criança está apenas dizendo o que sente e use isso como uma oportunidade para criar laços, para falar sobre os sentimentos dela em vez de afastá-la. Negar a infelicidade não faz com que essa sensação desapareça, apenas a enterra em uma camada mais profunda. Vamos voltar ao exemplo. Criança: "A gente nunca sai." Adulto: "Você parece entediado e irritado." Criança: "Sim, a gente passou o dia inteiro em casa." Adulto: "É verdade, nós passamos. O que você queria fazer?" Criança: "Queria ir ao parque de diversões de novo." Adulto: "Esse dia foi divertido, não foi?" Criança: "Foi sim." Essa conversa tem grandes chances de satisfazer a criança e é menos provável que se transforme em uma discussão. Seus filhos não são burros. Eles sabem que não podem ir ao parque todos os dias. Mas precisam que os pais saibam que querem a companhia deles e que também se sintam assim. O importante é saber confrontar os sentimentos deles. Enquanto aprendem a lição desagradável de que a vida nem sempre pode ser do jeito que eles querem. Isso vale para todos, crianças e adultos. Quando nos sentimos mal, não precisamos que a situação seja resolvida. Queremos alguém para compartilhar a sensação e não para tentar contorná-la. Queremos que outra pessoa entenda como nos sentimos para não ficarmos sozinhos com esse sentimento. Minha filha, Flo, hoje já é adulta. Me disse um dia desses: "Sinto tanta vergonha por ter sido reprovada no meu exame de direção." Ninguém gosta de ver os filhos sofrendo, e é fácil cometer o erro de correr para tentar resolver o problema. "Você não precisa sentir vergonha," falei, tentando desesperadamente contornar a situação. "Não," ela respondeu, "só preciso de um abraço." Todos cometemos deslizes, assim como eu. Mas se tentarmos compartilhar o que os nossos filhos sentem, em vez de rejeitar seus sentimentos na maioria das vezes, eles vão saber do que precisam e conseguir pedir. Você não precisa esperar até a criança aprender a falar para validar os sentimentos dela e levá-la a sério. Pode fazer isso interpretando a situação, imaginando o que ela está sentindo e expressando isso em palavras. Mesmo quando a criança sabe falar,
pode não ser capaz de articular um sentimento tão bem como você. É por isso que no exemplo dado, o filho se expressa dizendo: "A gente nunca sai", em vez de "Estou inquieto, preso em casa e sem saber o que fazer". Nesse caso, o pai traduz em palavras os sentimentos que observa no menino. Uma reação que é bem recebida leva a um momento de conexão quando ele responde: "Foi sim". Monstros embaixo da cama. Quando são muito pequenas, algumas crianças falam de fantasmas ou monstros embaixo da cama. Em vez de prestar atenção na história ou na explicação que elas dão, preste atenção ao sentimento que está sendo expresso. Em vez de descartar automaticamente a ideia de que há monstros embaixo da cama, nomeie o sentimento que os monstros parecem representar. "Você parece estar com medo. Pode me contar mais?" Ou "Vamos criar uma história sobre esses monstros. Como eles se chamam?" Se fizer isso, você pode conseguir vencer os monstros. Faça o que combinar melhor com o seu estilo natural. A questão não é tanto as palavras que usamos, e sim ficarmos com os nossos filhos até que eles se sintam reconfortados, em vez de tratá-los como bobos. Você não sabe, mas esses monstros podem estar representando a impaciência dos pais na hora de dormir, ou algo complexo que seus filhos não conseguem articular. Mesmo quando é impossível encontrar a origem de cada sentimento, isso não quer dizer que não seja real e que não precise de validação. E fazer seus filhos se sentirem bobos com um "deixa de bobagem, você sabe que monstros não existem", dificilmente vai tranquilizá-los. O importante é manter as linhas de comunicação abertas. Se desdenhar dos seus filhos dizendo que estão sendo bobos, eles aprendem a se fechar não apenas em comunicações bobas, mas também naquelas que você não consideraria bobagens. A distinção entre bobo e não bobo é tão clara para nós que podemos presumir que também seja para uma criança. Mas ninguém consegue evitar sentir o que sente, mesmo se outras pessoas reagirem de outra forma à mesma situação, mesmo se acharem bobagem. Você quer ser uma pessoa com quem seus filhos possam conversar? Se você disser à criança que está sendo boba por reclamar porque a vovó a obrigou a comer um belo ensopado de lentilha, ela talvez sinta que não tem abertura para lhe contar quando o professor de piano esquisitão passar a mão na perna dela. A diferença entre as duas situações é bem clara para nós. Mas para uma criança, ambas são arquivadas na mesma categoria de coisa nojenta. E se algumas coisas nojentas forem tratadas como irrelevantes por você, é provável que seus filhos sintam que é melhor evitar a humilhação e não compartilhar mais nada. Você pode achar que se trata de um exemplo extremo, porque o ensopado da vovó e um professor de piano passando a mão na perna de uma criança são coisas muito diferentes. Mas seus filhos não estão no mundo há tanto tempo quanto você, não têm a mesma experiência, as mesmas informações e ainda não compreendem a sexualidade. A criança pode ainda não ter aprendido que ser tocada de maneira inapropriada é pior do que ser obrigada a comer um prato de que não gosta. Para ela, as duas coisas são uma agressão aos sentidos. Falar para um filho que ele está sendo bobo por alguma coisa vai cortar a comunicação entre vocês, e isso pode ser perigoso. A importância de aceitar todos os humores. Se perguntarem o que deseja para os seus filhos, é provável que você responda: "Quero que eles sejam felizes". Não é ruim querer que os filhos sejam felizes. Mas será que não investimos demais na ideia de felicidade? Na imagem perfeita da família perfeita, se divertindo na grama, fazendo um piquenique perfeito
entre flores silvestres? A felicidade, como todos os sentimentos, vem e vai. Inclusive, se você sentisse só felicidade o tempo todo, dificilmente saberia, já que não teria outros estados emocionais com os quais compará-la. E para uma criança ser feliz, é necessário que os pais aceitem todos os seus humores e todos os aspectos de como ela vivencia o seu mundo. Não vai ser um piquenique na maior parte do tempo. Não dá para ser feliz com reprimendas ou mesmo distrações. Quanto mais você aceita e ama seus filhos, qualquer que seja a vivência deles e como se sentem a respeito, maior capacidade para a felicidade eles terão. Isso vale para você e também para os seus filhos. Precisamos aceitar a nós mesmos e todos os nossos humores também. Lembro de quando um amigo dos meus pais me perguntou, quando eu tinha 12 anos, se eu estava tendo uma infância feliz. Falei para ele, não muito. Não me sinto exatamente feliz na maior parte do tempo. Meu pai escutou isso e se virou para me censurar irritado. Que bobagem, ele disse. Você tem uma infância paradisíaca, uma infância muito feliz. Que absurdo! Como ele era meu pai, meu amado pai, ainda que assustador, achei que devia ter me enganado. Eu me senti confusa e insegura em relação aos meus próprios sentimentos. Os pais tendem a pressupor que aquilo que pensam que os faria felizes também vale para os filhos. Mas não é bem assim, como você já deve ter descoberto. Talvez você se sinta um fracasso se seus filhos parecerem infelizes, e em vez de admitir esse sentimento tão incômodo, pode tê-los repreendido para que se sentissem felizes, assim como meu pai. Se na época eu tivesse o mesmo conhecimento de hoje, eu teria conseguido entender melhor como estava me sentindo depois de receber a reprimenda do meu pai. Mas na ocasião, meu cérebro simplesmente entrou em parafuso. É assim que fico quando o sentimento meu é negado por alguém que admiro. E no meio do turbilhão, ainda entra a vergonha, porque eu entendi alguma coisa de maneira errada e nunca soube o porquê. O que meu pai perdeu foi a oportunidade de se conectar comigo. Talvez não naquele momento, mas depois que a visita tivesse ido embora. Ele poderia ter me perguntado o que eu estava sentindo e não tomado a resposta, fosse qual fosse, como um ataque pessoal contra si. Poderia ter me ajudado a articular melhor a sensação e ter tentado ver o mundo com os meus olhos. Não estou dizendo que ele tinha de mudar sua visão de mundo, mas poderia ter tentado entender que o meu ponto de vista também era uma maneira válida de enxergar as coisas e a mim mesma. Se a tristeza, a raiva e os medos dos seus filhos forem tratados não como coisas negativas a serem corrigidas, mas como oportunidades para aprender mais sobre eles, a relação entre vocês vai se tornar mais profunda. Assim, é mais do que provável que eles tenham mais capacidade de ser felizes. Se chegar em casa e disser para o seu parceiro ou parceira: "Tive um dia péssimo no trabalho", e ele ou ela responder: "Não deve ter sido mal", você provavelmente vai achar que seu sentimento não foi visto, nem ouvido e nem atendido. Pode até achar que foi refutado. Se esse é o tipo de resposta que você costuma receber, pode acabar deixando de se confidenciar a pessoa. Se em vez disso seu parceiro ou parceira disser: "Me conta mais", e você explicar que precisou fazer um trabalho 2 vezes por causa de um descuido da sua chefe e ouvisse em resposta: "Não é à toa que você acha que teve um dia ruim", poderia começar a se sentir melhor. Se por outro lado, seu parceiro ou parceira começar a resposta com algo como: "Nesse caso, você deveria", e lhe der um conselho, você provavelmente vai se sentir pior.
Se ouvir uma resposta como "Olha que esquilo bonitinho na janela", você vai querer parar de falar sobre o problema. Afinal, de que adianta? O esquilo pode até ajudar você a esquecer que está infeliz, mas como os sentimentos não foram trabalhados, eles vão voltar. Lembre-se disso. Quando um filho, seja um bebê, uma criança ou um adulto, ou mesmo um companheiro ou uma companheira, lhe confidenciar um sentimento doloroso, embora possa parecer que reconhecer esse sentimento vai piorá-lo, você na verdade vai estar ajudando a pessoa a trabalhar essas emoções e, portanto, a ajudará a se sentir melhor. Pode ser bem fácil quanto demonstrar empatia pelos seus filhos depois de um dia ruim na escola. Mas e se você realmente não gostar do que a criança está dizendo? Por exemplo, "Não gostei da bebê. Quero que você leve minha irmã de volta para o hospital." Nesse caso, é ainda mais importante escutar, tentar entender e validar o sentimento. Diga: "Você está sentindo muita falta de passar um tempo só comigo ultimamente. Por isso, quer que a bebê vá embora." Ou "Não é justo que todas as visitas fiquem babando na bebezinha e não prestem muita atenção em você." Ou até "Como você se sente agora que é o irmão mais velho?" Aceite a resposta, qualquer que seja. Não adianta falar para a criança que na verdade ela ama os irmãos. Ela sabe como se sente e precisa de um ouvinte que saiba conter esses sentimentos. A obrigação de ser feliz. O psicanalista Adam Phillips disse que a exigência de felicidade estraga a nossa vida. Toda a existência envolve dor e prazer. E se tentarmos expulsar e abafar a dor com prazer, ou então anestesiá-la, ou criar uma distração para nós, ou outra pessoa, para que o sofrimento seja esquecido, não aprenderemos a aceitar e modificar os sentimentos negativos. As pessoas costumam ter objetivos na vida e supõem que atingir esses objetivos vai torná-las felizes. Às vezes pode ser, mas com frequência nossas suposições do que representa uma vida satisfatória estão erradas. Podemos nos deixar enganar de forma inconsciente por retratos de pessoas atraentes, rindo e sorrindo em meio a uma arquitetura maravilhosa, carros reluzentes e objetos bonitos. E essas imagens nos condicionam a supor, sem expressar em palavras, que é isso que queremos. Não existem anúncios publicitários mostrando pessoas comuns lidando com seus demônios, aprendendo a aceitar a dor inevitável e encontrando espontaneidade e alegria dessa forma. Essa é uma verdade que deveria ser universalmente conhecida. Quando tenta bloquear um sentimento negativo, você remove os positivos também. Como o terapeuta Jerry Hyde diz, as emoções não têm um console de mixagem, têm apenas um volume central. Você não pode diminuir a tristeza e a dor e aumentar a felicidade e a alegria. Se diminuir uma, diminui todas. Antes de nossos filhos serem expostos à cultura do prazer pelas coisas, eles têm uma ideia melhor do que é satisfatório: a conexão. É a sensação de serem compreendidos, entendidos pelos pais e cuidadores, e de encontrar sentido e significado em seu ambiente, e assim se sentirem conectados com o mundo ao seu redor. Para ser entendida, a criança precisa que aceitemos todos os seus sentimentos: sua raiva, seu medo, sua tristeza e suas alegrias. Somos incapazes de fazer isso
a menos que estejamos conectados com os nossos próprios sentimentos. Quando você deseja a felicidade dos seus filhos, independentemente daquilo que os deuses do consumismo enfiaram em nossa cabeça, isso provavelmente não tem nada a ver com comprar coisas. Não tem a ver com ser o mais inteligente, o mais rico, o mais alto ou o mais brilhante, nem nada do tipo. O que importa é a qualidade dos relacionamentos deles. O que aprendemos no convívio com pais e irmãos cria hábitos, um mapa para todos os nossos relacionamentos futuros. Se nos envolvermos em uma dinâmica na qual precisamos sempre estar certos, sempre ser os melhores, sempre ter o maior número de coisas materiais, sempre ter de esconder como realmente nos sentimos, sem nunca ter nossos pensamentos e sentimentos aceitos como são, isso poderá frear o desenvolvimento da nossa aptidão para a intimidade e nossa capacidade de sermos felizes. Validar os sentimentos dos nossos filhos, por outro lado, fortalecerá os laços entre nós e eles. Hilary é uma mãe solo que administra um salão de cabeleireiro. Tashi tinha 3 anos quando seu irmãozinho Nathan nasceu. E eu fiz o que me aconselharam. Comprei um presente do bebê para ela, mas ela não se deixou enganar. Um bebê pequeno não tem dinheiro e não sabe ir para a loja, ela disse. No começo, ela adorava ouvir que era uma irmã mais velha e tinha orgulho de falar isso para as visitas. Mas depois de um tempo, a novidade de ter um bebê novo em casa se desgastou e ela começou a fazer mais birras, se recusava a cooperar, voltou a fazer xixi na cama. No começo, com as minhas boas intenções equivocadas, eu falava que ela adorava ser uma irmã mais velha. Mas esse comportamento só foi piorando cada vez mais. Uma noite, eu fiquei pensando depois de 1 hora de dormir, que foi exaustiva e, para ser franca, absolutamente horrível. Lembrei de que quando a minha irmã nasceu e como eu odiava aquilo. E me achava uma pessoa má por odiar a minha irmã. Então, quando fui crescendo, tinha certeza de que era uma pessoa má porque todo mundo me falava que fui péssima com ela. Mas eu não conseguia evitar. Para ser sincera, ainda me irrito com a minha irmã sem motivo. Percebi que tentar forçar Tashi a gostar de Nathan estava funcionando mal, tanto para ela como para mim. Comecei a me sentir mal por ela. Decidi que me esforçaria para tentar entender seus sentimentos e articulá-los para ela. Tentaria fazer isso pelo tempo que fosse necessário para criar uma conexão, porque eu sentia que estávamos muito distantes uma da outra. Na manhã seguinte eu disse: "Você odeia que o Nathan esteja aqui, não?" Ela não respondeu nada, e eu continuei. "Lembro que quando sua tia nasceu, eu odiei muito também. E assim como eu estou fazendo com você, todo mundo me falou que eu deveria adorar aquilo. E eu não adorava. Sinto muito, Tashi, por estar sendo tão difícil para você." Naquele dia, quando ela se comportou mal, eu não dei bronca. Só mantive a mesma postura. "Você não gosta de quando eu preciso dar comida para o bebê em vez de brincar com você. Desculpa, Tashi." Sempre que ela precisava me dividir, ou esperar alguma coisa, ou ser incomodada, eu descrevia como achava que ela devia estar se sentindo. Tashi não ficou animada logo de cara, mas na hora do lanche da tarde, seu comportamento tinha melhorado. Estávamos nos aproximando porque eu não estava confrontando seus sentimentos,
estava seguindo a onda deles. Foi ótimo ter a cooperação dela de volta. Ela até começou a ajudar, buscando guardanapos e passando lencinhos e me dizendo quando Nathan tinha acordado da soneca. Na hora de dormir, tivemos a primeira noite sem xixi na cama desde que Nathan nasceu. O que eu aprendi é que quando uma criança sente alguma coisa, por mais inconveniente que seja, por mais que eu possa querer negar, preciso dar nome a esse sentimento, confirmar se entendi certo e validar como ela se sente. Um dia desses, precisávamos ir embora do parque e Nathan, que agora tem 3 anos, queria ir uma última vez nas fontes depois que tínhamos acabado de secá-lo, o que significaria que ele entraria no carro encharcado. Minha mãe tentou convencê-lo de que ele não iria querer ficar molhado no carro, mas não deu nada certo. Eu a interrompi e falei para Nathan: "Você realmente quer se molhar de novo, não? Sinto muito que esteja decepcionado." Ela ficou fascinada com a maneira como ele aceitou isso. Também fico feliz em contar que, apesar das brigas entre Nathan e Tashi, na maioria do tempo eles brincam juntos ou separados, sem hostilidade. Exercício. Sinta-se no lugar do outro. A prática de sentir o que outra pessoa sente se torna mais fácil quando surge uma situação real. Pense em uma pessoa ou grupo de pessoas que chegaram a uma conclusão diferente da sua em relação a alguma coisa. Por exemplo, digamos que votaram em outro partido. Em vez de menosprezá-las como burras, pense nas suas circunstâncias, suas esperanças e medos. Coloque-se no lugar delas e tente entender por que chegaram a uma decisão diferente da sua. Sinta com elas o mesmo sentimento. A empatia é um trabalho mais difícil do que pode parecer. Não é o mesmo que desistir de seu ponto de vista, e sim uma questão de realmente ver e entender por que o outro se sente assim. E o que é mais importante, sentir junto. Distrações para fugir dos sentimentos. A distração é uma das táticas favoritas dos pais para impedir os filhos de ter determinada experiência. É usada com frequência, mas raramente indicada. Afinal, a distração é um truque, e no longo prazo, essa manipulação não vai ajudar seus filhos a desenvolver a capacidade para ser felizes. Se você olhar nos olhos de um bebê, não vai encontrar nada além de sinceridade. Acredito que nossos filhos, qualquer que seja sua idade, merecem o mesmo de nós. A distração não é uma atitude sincera da parte dos pais. É uma forma de manipulação. Também pode ser um insulto à inteligência da criança. Que mensagem a distração transmite? Imagine que você caiu e ralou feio o joelho. Como se sentiria se, em vez de se preocupar ou se interessar pela sua dor, o sangue ou a vergonha, seu parceiro ou parceira apontasse para um esquilo ou prometesse que vocês poderiam jogar seu videogame favorito? Não que não exista lugar para distração, mas como tática de manipulação, não mesmo. Se, por exemplo, um filho seu precisa passar por um procedimento médico, pode ser uma boa ideia dizer que ele vai se sentir menos se, em vez de se concentrar na injeção, prestar atenção nos dedos, acariciando a testa dele. Nesse exemplo, você não está tentando enganá-lo. Ele sabe o que vai acontecer. Só está oferecendo a distração como uma forma de conforto. Seus filhos
provavelmente vão tratar você da maneira como são tratados. Você não iria gostar se perguntasse sobre o boletim escolar e a criança apontasse para a janela e falasse: "Olha, um esquilo!" Também é uma boa ideia falar para as cuidadoras da creche e as babás dos seus filhos que você prefere que os sentimentos deles sejam compreendidos a ser motivo para inventar distrações. Distrair uma criança de um brinquedo que outra está segurando para evitar um conflito não vai ajudá-la a ser compreensiva, muito menos ensiná-la a negociar uma disputa. Não é evitando sentimentos difíceis que aprendemos a lidar com eles. Além disso, se um filho quer algo que você não quer ceder, como a chave do seu carro, ele precisa aprender que não pode ter aquilo e não ser distraído temporariamente por outra coisa. Precisa ouvir que você não gosta que ele brinque com a sua chave. Em vez de alguma coisa como: "Ah, olha essa boneca!" Em vez de distraí-lo, você pode ajudá-lo a enfrentar essa frustração dizendo: "Você está bravo porque eu não deixo você pegar a chave. Estou vendo que está irritado." Se mantiver a calma e souber conter os sentimentos do seu filho, ele vai aprender a entender os próprios sentimentos. Pode parecer um processo mais longo do que simplesmente distraí-lo com outra coisa além da chave, mas o tempo dedicado vai ajudá-lo a internalizar essas habilidades. Se você se acostumar a distrair seus filhos do que sentem ou vivenciam, também estará involuntariamente desestimulando-os a aprender a se concentrar. Pense nisso da seguinte forma: se seu filho se machucou, foi magoado ou ouviu um não, e você o distrair do que está sentindo em vez de ajudá-lo a trabalhar esse sentimento, vai retirar o estímulo para concentrar a atenção dele em coisas difíceis. Você não vai querer que seus filhos se distraiam facilmente ao fazer uma tarefa difícil. Mas acredito que o pior de tudo na distração indesejada é que se trata de um obstáculo para uma relação boa, aberta e próxima com seus filhos. Um dos motivos para querer menosprezar o que uma criança sofre com distrações ou negando seus sentimentos é porque você vê a situação com seus olhos e não com os dela. Por exemplo, se você, como adulto, não pode ir ao trabalho com a sua mãe, isso não é o fim do mundo. Mas para uma criancinha, é como se fosse. Podemos também estar nos sentindo culpados por ser a causa dessa angústia, e pode ser mais confortável negar isso. Então, o que fazer se um dos pais sai para trabalhar e a criança fica arrasada por isso? Se você é o pai que trabalha fora, saia com confiança. Os filhos terão mais chances de se sentirem seguros se o adulto se mostrar calmo, firme e otimista. É importante não sair às escondidas, e sim encarar o momento da partida com cuidado e gentileza. Se você entrar em pânico ao sair, a situação pode se tornar dramática demais. E isso não vai ajudar em nada a criança. Se ignorar a mágoa, você não vai agir como o espelho de que ela precisa. Reconheça o que a criança sente. Ofereça um abraço e fale alguma coisa gentil como: "Você não quer que eu vá trabalhar, mas eu volto à tardinha." Se você for a pessoa que fica com a criança, precisará compreender seu estado emocional. Isso significa reconhecer o que aconteceu. Por exemplo, dizendo: "Você não queria que a mamãe saísse, você está triste." Se formos parar para analisar, é totalmente normal ficarmos tristes quando alguém que amamos vai embora. Você pode explicar quando ela vai voltar. A mamãe vai chegar à tardinha. Não minta sobre quanto tempo a pessoa vai ficar fora. Caso contrário, a criança vai internalizar uma ideia distorcida de tempo ou simplesmente não acreditar em você da próxima vez. Dê seu apoio à criança. Preste atenção
e tome cuidado com seu próprio desconforto. Demonstre preocupação, mas não em exagero. Mantenha a calma e não deixe a criança chorando sozinha. Não a distraia. Nem tente fazê-la se calar, nem peça a ela que não sinta o que está sentindo. Depois de um tempo, ela pode encontrar uma atividade ou você mesmo pode sugerir uma, mas não enquanto a criança estiver concentrada em seu sofrimento. Pense em como se sentiria se estivesse sentindo falta de alguém que ama tanto que é como se não conseguisse viver sem essa pessoa, mas então vem uma outra pessoa e menospreza seus sentimentos sinceros e profundos em vez de os respeitar. Depois que você estiver se expressado, quando conseguir aceitar a situação, vai haver mais abertura para uma sugestão de atividade. Isso é muito diferente de uma pessoa pedir que você olhe para um boneco que faz uma dancinha engraçada no meio de um momento de angústia. Exercício. Pense sobre a distração. Pense nas ocasiões em que você se sentiu mal. De quanto tempo precisou para expressar seus sentimentos, tentar entendê-los e se acostumar com eles antes de conseguir se distrair assistindo a um filme ou lendo um livro. Só porque as coisas que nos deixam chateados e as que entristecem nossos filhos são diferentes, isso não quer dizer que os sentimentos deles sejam menos intensos ou verdadeiros que os nossos. Um bebê não sabe ser outra coisa além de puro sentimento. Com o tempo, a criança pode aprender a observar os próprios sentimentos como uma forma de contê-los, mas não tem como aprender isso sozinha. Ela precisa de alguém que a aceite e acolha todos os seus sentimentos nessa fase de desenvolvimento. Por causa da nossa grande necessidade de querer que nossos filhos sejam felizes, às vezes, os distanciamos da raiva ou da tristeza. No entanto, para uma boa saúde mental, as crianças precisam ter todos os seus sentimentos aceitos e aprender maneiras apropriadas de expressá-los. E isso também vale para nós, adultos. Por isso, é importante aceitar nossos próprios sentimentos em vez de negá-los. E é essencial aceitar nossos filhos com todos os sentimentos que possam vir a experimentar. Quando ajudamos uma criança a expressar seus sentimentos com palavras ou desenhos, nós também a ajudamos a processá-los e a encontrar maneiras aceitáveis de comunicar o que sentem.